Fotos e fotos. Eu vou apresentar rapidamente aqui essa sugestão, até porque ela está no artigo que eu indiquei. Então eu vou passar mais rápido. Para chegar numa... Eu espero que dê tempo. Eu queria apresentar uma proposta de um corpus com inteligência artificial generativa e de como a gente pode olhar para aspectos da interação digital e de estratégias de produção textual, tá? Bem, nesse capítulo de livro que eu e Lailton escrevemos nesse livro, a gente traz uma série de propostas alinhadas à BNCC para trabalhar esses aspectos do tecnotexto especificamente, tá? Vou me concentrar mais nisso. Esses que a gente viu agora, esses 6. Composição, deslinearização, aumento, imprevisibilidade, investigabilidade, relacionalidade. Eu acho até que os exemplos que vocês trouxeram já são válidos e já podem ser usados em sala. Acho que se complementam a esses aqui. Porque como é um capítulo de livro de 2021, são práticas que até estão em desuso, né, entre os nossos alunos. O Facebook, por exemplo, quase ninguém usa. A gente está muito no TikTok agora, ou pelo menos os nossos alunos, né, estão muito mais imersos no TikTok. Mas é interessante observar a deslinearização e refletir com os alunos onde o clique te leva, onde o clique lá do TikTok Shop te leva. E o que isso representa em termos de construção de sentidos, né? Ou observar o aumento e a relacionalidade, né? Fazer com que os alunos entendam que a coerência não termina no post iniciador. Ele continua também nos comentários, nas propagandas que aparecem no entorno, né? Na barra de rolagem ali do feed também, entender isso. Peça aos alunos para analisarem os comentários, numa experiência como aquela que a gente fez ontem. Escolha uma postagem polêmica, adaptada para a idade deles, algo que eles estejam comentando, que tem a ver com algum tema contemporâneo transversal que a BNCC propõe, meio ambiente, cidadania e outros. E peça que eles analisem os comentários e verifiquem como os referentes são introduzidos e retomados ali, reconstruídos naquele exercício que a gente fez ontem. Trabalhar também a investigabilidade. Peçam para escolha uma hashtag específica e vejam, junto com os estudantes, que conteúdos aparecem a partir daquela hashtag. E é bom escolher hashtags, né? Elas representam normalmente um tema polêmico, que estejam sendo comentados por eles na semana, nos últimos meses, né? Acho que trabalhar isso é interessante. Eu vou passar aqui mais rápido. Tinha um colega aqui, ele ali, que estava falando que é da área da literatura, e é muito interessante trabalhar com textos literários nessas práticas textuais online, né? A gente pode trabalhar com os vlogs literários, que são vídeos que você faz sobre obras literárias, né? É uma produção textual muito interessante, dá para a gente trabalhar diferentes categorias, argumentação, coesão, coerência, as fanfics, os slams, os podcasts, os mashups, que são quando você pega diferentes músicas e integra e faz uma mescla dessas músicas, né? Playlists comentadas. O YouTube permite que você faça uma playlist de músicas e as pessoas podem comentar naquela playlist. Então são possibilidades de práticas textuais online que dá para a gente trabalhar em sala, né? Substituindo ou não substituindo, mas porque a gente acha que é interessante manter certas práticas tradicionais de ensino, mas mesclando essas práticas a essas que a gente tem visto aqui, né? Que envolvam, por exemplo, produção de vídeo. É muito interessante trabalhar composição, luz. Se o vídeo vai para o YouTube, conversar com os alunos sobre as possibilidades de clicagem, de comentar, de compartilhar, né? São opções. O Google Podcasts, eu não sei se vocês conhecem, existe o Google Podcasts com vários temas do universo literário que podem ser trabalhados com os alunos. Você pode depois pedir que eles produzam também esses podcasts. Google Podcasts. É como o Spotify, né? Como o aplicativo de podcasts, a Google também tem o Google Podcasts. E trazem esses mais de conteúdo literário. Pode falar. Aquela conteúdo da Netflix, pessoal,
comentou ontem sobre o filme interativo, surgiu primeiro no YouTube, que tem as abas de recomendados. Legal. E te jogava para um vídeo que estava privado, mas você tinha acesso. Interessante. E pedir, de repente, os alunos para produzirem esses vídeos, né? Muito enriquecedor, porque a gente pode trabalhar com diferentes habilidades. E trazer o que a gente viu aqui, esses aspectos tecnolinguageiros, para trabalhar com os estudantes, né? E aí tem uma série de sugestões que eu vou passar mais rápido, porque vocês podem ler no capítulo desse livro, tá? Então, o ensino de língua portuguesa não concorre com a tela. A tela, leia-se com essas práticas textuais da Web 2.0. Ela se apropria dessas práticas, né? É preciso trabalhar consciência cidadã, ética e democracia olhando para essas práticas, tá? Bem, e aí para a gente ir para a última etapa, e eu vi o Fábio ali com as cópias para a atividade de hoje, que a gente vê se dá tempo, a gente pode começar hoje também, deixar para vocês me devolverem em outro momento. Eu queria falar sobre esse tema, né? Inteligência artificial e construção de sentidos na interação digital. E apresentar uma proposta de observação, eu estou escrevendo o artigo sobre isso para publicar em breve, para a gente refletir como usar os vídeos POV. Eu não sei se vocês conhecem essa prática textual, os vídeos POV. POV é uma abreviação, como a gente vai ver aqui, com o meu inglês ruim, de Point of View, ponto de vista, né? Eu vou sentar aqui para eu acompanhar minhas anotações, e aí vocês vão me dizendo se isso faz sentido. Era sobre isso que eu estava falando no início. Porque eu tento integrar esses aspectos tecnolinguageiros, a mídia, o suporte, a interatividade dos sistemas semióticos à proposta da professora Wanda. Eu falei sobre isso semana passada numa conferência que eu ministrei para o grupo de pesquisa Tese da UFC. Essa fala está mais detalhada no vídeo lá, que ficou salvo no YouTube, então para quem quiser ver com mais calma, porque eu vou passar aqui mais rápido. Mas é uma proposta que eu apresentei primeiro lá. E a ideia é articular, como eu disse, esses aspectos, esses fatores tecnolinguageiros à proposta da professora Wanda. E observar como essa integração pode ser interessante para pensar os vídeos POV, tá? Eu vou passar rapidamente por esses conceitos, eles estão aqui nesse livro, mas no capítulo da professora Wanda, Ensino de Língua Portuguesa, Oralidade, Escrita e Leitura. Eu recomendo, é de 2011, mas ele tem uma atualidade gigantesca, porque o que as autoras falam aqui, com blogs, por exemplo, vale também para essas práticas das redes sociais da Web 2.0, então eu recomendo. Eu vou passar brevemente por eles, talvez vocês até conheçam algumas dessas estratégias, e a ideia é que a gente entenda mesmo mais objetivamente, tá? Vou tentar ser bem didática aqui, para a gente tentar entender esses conceitos e partir para a análise dos vídeos, do vídeo POV específico que eu trouxe. A professora Wanda, ela vai tentar responder à seguinte questão de pesquisa. O que as produções textuais do universo dos blogs revelam sobre a prática de produção textual? É nisso que ela está preocupada. E aí ela analisa blogs de crianças e adolescentes disponíveis na internet, que ela encontrou lá em 2011. E aí, essa análise, eu não vou mostrar a análise que ela fez, vocês podem ler depois no livro, mas eu vou só apresentar as estratégias que ela traz, essas 5 estratégias. Então ela fala primeiro da estratégia de enunciação, é isso a primeira? Contextualização, desculpa, que tem a ver, essa estratégia está ligada para o entendimento de quem produz o texto, para quem o texto é produzido, com que objetivo o texto é produzido. São perguntas que a gente precisa fazer com os nossos alunos quando a gente está começando a analisar qualquer texto. Isso vale para qualquer texto. Então, são as estratégias que fazem com que a gente entenda o objetivo comunicativo do texto. Certo? A próxima estratégia são as estratégias de enunciação. E a professora Wanda, ela vai destacar, por exemplo, como o uso da primeira pessoa ou da terceira pessoa em qualquer texto causa uma construção de sentido diferente. Às vezes um estranhamento, às vezes um distanciamento, às vezes uma colocação maior
do locutor no que está sendo dito. Então, as estratégias de enunciação têm a ver com o grau de envolvimento do, eu vou chamar aqui de enunciador, locutor, naquilo que está sendo dito. E os vídeos POV, como vocês vão ver, eles são interessantes porque eles são em primeiro plano. É como se fosse a simulação de uma câmera GoPro, assim, na sua cara, simulando algo que você está fazendo. GoPro, aquelas câmeras que ampliam ampliam, como é que a gente chama? A imagem, o ângulo, ampliam o ângulo, né? São as estratégias de enunciação. As estratégias metacognitivas são aquelas que se relacionam, que nos permitem compreender os objetivos do texto, permitem ao locutor entender como que ele é aceito pelo outro. Tá? São as estratégias metacognitivas. Então, por exemplo, entender por que alguém mandou uma mensagem em caixa alta no WhatsApp. Está aqui dentro das estratégias metacognitivas, né? Permitem ao locutor assegurar a compreensão de um texto. Tá? Caixa alta, às vezes, representa que você está com raiva, você está com pressa, ou que você não está preocupado, talvez, com o modo de escrita dessa mensagem. Tá? São as estratégias metacognitivas. Está gritando, pode ser também. As estratégias de progressão temática tem muito a ver com o exercício que a gente fez ontem de como os temas aparecem no texto. Tá? As estratégias de progressão temática dizem respeito ao modo como uma informação já dada, um tema, um tópico, aparece e como depois, a partir dessa informação dada, outras informações novas aparecem, que é o rema, tá? Então tem a ver com isso, como um tema é introduzido e como ele progride, evolui, se modifica ao longo de um texto, tá? Tem a ver com isso. E por fim, as estratégias de referenciação que a gente viu ontem, é como determinados objetos de discurso, temas, assuntos, entidades, aparecem no texto e como eles se desdobram ao longo dele. Tem muito a ver com a progressão temática, porque às vezes o referente é o tema também central do texto. Tá? E a minha ideia, então, é linkar essas estratégias com aqueles 4 fatores. Aí vocês me dizem se faz sentido isso daqui, porque eu ainda estou refletindo. Bem, eu vou apresentar então o corpus, para a gente pensar juntos que é um vídeo POV, um vídeo ponto de vista, um vídeo POV histórico. Eu vou primeiro passá-lo aqui, depois eu explico um pouco. O áudio vai estar baixo, porque é só o áudio do computador, mas são gemidos, são gritos. Então, acho que dá para vocês entenderem, embora o áudio não vai estar 100% aqui para todo mundo. Esse vídeo foi criado com inteligência artificial e é o ponto de vista de uma pessoa que está em plena peste bubônica no século XIII. XIII ou XIV? XIV. Tá? É o ponto de vista de uma pessoa no contexto da peste bubônica. Certo? O POV você acorda em 1346 em plena peste negra, né? Que é o nome mais conhecido desse período histórico. O vídeo POV, para contextualizar para vocês, ele é uma nova forma de produzir sentido, que além de ser construído com inteligência artificial, totalmente com inteligência artificial, ele tem esse ângulo de câmera que é muito interessante, que gera uma espécie de imersão. Ele viralizou em 2025, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar desses vídeos. Eles viralizaram em 2025
com uma temática totalmente diferente. Eram vídeos simulando fins de relacionamento. Aí tinha o Faustão terminando o relacionamento, a Ana Maria Braga. Aí viralizou por aí, primeiramente, né? E ganhou um público, e no TikTok, viralizaram no TikTok. Ganhou um público assim muito adepto e rápido, porque é um texto mega curto, são 30 a 60 segundos, 1 minuto no máximo, que apela muito para a emoção e para a criatividade. Então, tudo que o TikTok adora. Então, foram vídeos que viralizaram até chegarem nesses povos históricos. Aí você tem alguém como a Cleópatra, alguém na Idade Média, e aí apareceram vários povos históricos como esse daqui. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre eles, porque há muitos estudiosos da área da história que criticam esses vídeos porque tem erros neles, tem aspectos que foram negligenciados. E um aluno nosso que simplesmente pega esse vídeo e acha que a peste bubônica foi desse jeito, talvez ele desconsidere esses aspectos, né? Então a ideia é a gente relacionar esses aspectos que eu mencionei, mas eu vou fazer brevemente uma leitura de frames, de trechos desse vídeo, que eu acho que é uma leitura que a gente já pode fazer com os alunos. Isso aqui que eu estou fazendo já é uma forma também de começar a compreensão do texto. Então tem essa cena de abertura, que todos os vídeos históricos são assim, uma pessoa, aí uma câmera em primeira pessoa, né, com essas roupas sujas, pés descalços, numa cama assim bem rudimentar, um quarto escuro, né? E já tem essa função narrativa de ter uma imersão. Não é você, não é sobre a história, é você no passado. É quase como se fosse um videogame, como se você estivesse dentro de um videogame, no caso aqui de um videogame de apocalipse zumbi, né? Porque é bem dramático. Tem cenas assim bem apelativas e há esse direcionamento para uma experiência sensorial. Então, em vez de você ficar pensando nas categorias históricas da peste bubônica, você está imerso nesse local. O que interessa é como é estar lá, porque você está imerso, né? Muito interessante esse efeito. Aí muda para as cenas na rua, a câmera vai, junto com o seu, é você, né? Os seus pés, ali é você que está indo para as ruas, passa por essas ruas estreitas, enlameadas, pessoas tossindo, corpos na rua, então apela para esse horror, né? Surtos aqui, não deu para ouvir bem, mas tem surtos de pessoas gritando, cadáveres expostos, um abandono total. A gente perde outros aspectos históricos do que foi feito em termos institucionais, dos comércios que existiam, das práticas médicas que foram implantadas. Tudo isso se perde, porque é quase um videogame zumbi aqui, simulando esse período da peste bubônica. Tem uma cena religiosa, né, interessante, porque também ela passa muito rápido aí e tira leituras que podem ser feitas, por exemplo, de como a peste bubônica foi vista como uma punição divina. Né? Aqui tem a cena religiosa, as pessoas na igreja rezando, né? E como se, sei lá, essa peste fosse uma superstição ou algo que precisasse de uma cura divina, né? Sendo assim, fazendo uma leitura mais superficial. Aí tem essa cena de uma pessoa doente, em contato, você aqui, lembre-se que é você, né, nesse período, em contato com essa pessoa doente, tem a personificação da tragédia aqui, né, esse fato histórico apresentado como se fosse um drama íntimo, porque é você, lembre-se, está em primeira pessoa, tá a câmera apontada para você. E é interessante porque apela para as emoções demais. É um zumbi, gente, isso aqui, né? É visualmente impactante, é uma narrativa de 60 segundos, altamente impactante e que, volto a dizer, traz uma observação muito superficial desse período histórico, apelando muito mais para uma emoção consumível ali em 60 segundos. E claro, é super interessante, mas
como professores de língua portuguesa, é também importante trazer essa leitura mais crítica de como a história aqui ela está meio enviesada, né? E essa cena final, você teve contato com aquela pessoa com a peste, você pegou a peste e está morrendo. Aí é você morrendo, com a visão turva aqui, né? A tela começa a escurecer e veja, o vídeo POV histórico ele é construído com o nascimento, a exploração do mundo e a morte. Quase todos eles são assim, né? Então você vivencia essa experiência e no final talvez a impressão seja, agora eu sei como é a peste, viver nesse período da peste negra, né? O vídeo traz essa sensação. E na tentativa de unir essas duas coisas, eu achei muito interessante observar como as ferramentas do TikTok permitem a contextualização do que é o vídeo POV. Por exemplo, bem aqui nós temos as curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos, são 277 mil curtidas. Então essa repercussão ela diz alguma coisa sobre os efeitos de sentido desse texto. Tem ali uma legenda, POV, você acorda em 1346 em plena peste negra, hashtag história, hashtag outras coisas que não deu para aparecer no print. Então, a própria mídia te dá uma contextualização sobre o tema, sobre o que está acontecendo. Embaixo tem assim, rotulado pelo criador como gerado por IA. Já tem essa ferramenta em que você pode dizer que foi gerado por IA. O que eu acho super interessante, porque às vezes a gente não sabe se é IA ou se não é. Anunciar que foi gerado por IA é uma ferramenta interessante que faz com que a gente reflita de outro modo sobre esse texto. E aí, no espaço dos comentários, eu printei só a primeira tela que apareceu. Tem aí uma série de interlocutores que vão explicar o que é o vídeo POV. E é interessante porque no TikTok você pode comentar em forma de hiperlink, em forma de tecnopalavra. Então, aquele primeiro comentário ali do protagonista tem assim, o que é peste negra, e ele está em azul. Significa que é um hiperlink, você pode clicar, daqui a pouco eu mostro. A Lari comentou assim, mas eu era Cleópatra agora há pouco. Tem 6.144 curtidas. É interessante porque a Lari, por meio dos comentários, ela nos contextualiza. O vídeo POV histórico, ele começou com esse da Cleópatra, que também é no mesmo esquema, você em primeira pessoa, vivendo a vida da Cleópatra. Então, os próprios comentários ajudam nessa contextualização. Esse outro diz, só esse mês já acordei em uns 30 lugares. Porque nesse período viralizaram esses vídeos e eram vídeos sobre contextos os mais diversos, né? Então, a ideia é pensar em como as ferramentas da própria mídia ajudam na contextualização, tá? Sobre as estratégias de enunciação, né? Eu pensei muito no suporte, nessa câmera em primeira pessoa. Como a câmera em primeira pessoa traz uma enunciação imersiva. É você ali. É muito interessante isso. E essa imersão, ela só acontece de modo mais interessante quando é no celular. Porque é você aqui, é a sua mão e o seu pé muito mais em primeiro plano do que se você assistir no tablet ou no computador. Então, o suporte interfere nessas estratégias enunciativas. Os vídeos POV históricos funcionam muito melhor no celular, porque ele é feito como se fosse uma câmera, você aqui filmando, se filmando nesse contexto histórico. Tá? Sobre as estratégias metacognitivas, eu achei interessante pensar na caixa de diálogos, porque ela ajuda a entender o contexto, como eu havia dito, né? Essa pessoa comenta, Ave Maria, acabei de sair da Boate Kiss. Boate Kiss está em azul, é um hiperlink. Quando você clica em Boate Kiss, aí vai para um outro vídeo POV, que simula essa tragédia que aconteceu lá em Santa Maria, né? E aí tem um trechinho aqui, mais uma vez você em primeira pessoa, levantando, tomando seu café da manhã, um dia normal, aí você sai na rua, depois vai para a Boate Kiss e vê toda a tragédia acontecendo lá. Então, são vídeos que viralizaram trazendo essas contextualizações, tá?
E é interessante porque você vai clicando nesses links e vai se atualizando sobre a temática que está ali por trás desses vídeos. Quando você clica em peste negra, a hashtag, o hiperlink, te direciona para um conjunto de textos sobre o que é peste negra. E aí é interessante olhar com os alunos se o que está aqui nesse conjunto de textos é pertinente ou não. O que de fato constrói sentidos e colabora para entender o período histórico, ou talvez só aumenta preconceitos e desinformação, tá? Os sistemas semióticos são valiosíssimos, né? Porque a imagem dinâmica é o que te leva, é o que conduz na temática aqui da peste do século XIII na Europa. Os sons também, que embora a gente não ouviu muito bem, mas os sons são muito valiosos, então pensar nos recursos semióticos faz com que a gente entenda melhor como esse referente peste bubônica, peste negra, é introduzida no vídeo POV e recuperada ao longo dos 30 segundos, 60 segundos aí, tá? E a progressão temática, ela também é relacionada às imagens, né? São as imagens e a legenda lá em cima que vão colaborar para trazer a informação nova, que é esse contexto histórico da peste bubônica, e como as informações que progridem a partir dali vão aparecendo, né? Informações, às vezes, nem sempre tão alinhadas ao que de fato aconteceu no período histórico, tá? E eu estou passando mais rápido aqui só para, de fato, mostrar que é possível integrar essa análise às estratégias de produção textual. Pode falar, por favor. Estou pensando aqui, a gente, em literatura, pode trabalhar essa questão do POV, a questão do eu lírico? Eu acho que sim. Porque ele está filmando em primeira pessoa. O exemplo que eu trouxe aqui é pensando uma proposta, pedir os alunos para fazer um vídeo POV do Machado de Assis, lendo a adaptação que fazem das obras dele nas redes sociais. Uma ideia que eu pensei aqui para linkar com a sua. Pensei que também. Acho que é possível, sim. Acho que sim. Acho que sim. Então já trago aqui essa sugestão, né, de produção de vídeos POV com os alunos. Eu trouxe aqui essa ideia do Machado de Assis, mas pode ser diferentes outros contextos que vocês podem imaginar aí para pensar os vídeos POV. Essa análise que a gente fez de outros vídeos POV mais recentes podem ser levados também justamente para fazer o aluno pensar sobre tudo que a gente discutiu hoje aqui, sobre a importância de olhar para esses fatos, essa simulação de fatos históricos, com o que de fato são. Muitas vezes uma brincadeira, uma tentativa de olhar para um momento como esse, né? Mas com as falhas, os vieses, os preconceitos que essas inteligências artificiais trazem. Acho que isso é interessante de ser observado. Outra atividade, por exemplo, para relacionar com intertextualidade, você analisar com os estudantes uma determinada hashtag, alguma trend POV que ficou famosa e verificar como os temas aparecem ali a partir da compilação da hashtag que você escolheu. Então, analisar com os alunos a importância dessas tecnopalavras, tá? Para organizar o debate público ou, às vezes, para atualizar o debate público. Tá? Então, são sugestões que eu deixo aí para vocês. E para ir me encaminhando para o fim, deixo aí esse checklist de sugestões para usar esses aspectos, esses fatores tecnolinguageiros sobre os quais eu falei ontem e hoje, nas aulas de vocês. Então, olhar para a mídia, para as redes sociais, para os aplicativos, para os sites e pensar como os recursos dessa mídia favorecem determinada construção de sentidos, favorece um olhar diferente para determinado tema, favorece desinformação, fake news, entre outras coisas. Como suporte, o relógio inteligente, o tablet, o celular, o computador, como eles obrigam o nosso corpo a dar uma atenção diferente a esses conteúdos. É algo que também pode ser pensado. Como o espaço dos comentários gera um engajamento maior,
através de gestos de digitação ali, de gestos mesmo tecnolinguageiros, e nos ajudam a construir sentidos junto com a postagem iniciadora. Também algo que você pode pensar com seus estudantes. E olhar para os sistemas semióticos, né? Como o som, os gestos, a imagem estática, dinâmica, o que é verbal, contribui para a construção de sentidos. Então, a ideia desse mini curso, eu acho que se sintetiza bem aqui nesse checklist do professor 4.0, que daqui a pouco vai ter que lidar mais com as IAs, né? É olhar para esses fatores e integrá-los àquilo que a gente já faz, com aquilo que já é do âmbito do linguageiro, tá? Reflexões finais trazidas aqui pela professora Wanda. Se houve tempo, deixa eu abrir aqui para eu não ficar virando. Se houve um tempo, acompanha aí por favor, se houve um tempo em que era comum se ouvir dizer que os alunos de modo geral não gostavam de escrever e quando o faziam era para atender a alguma solicitação da escola, atualmente essa afirmação está cada vez mais difícil de ser sustentada, visto que em tempos de cultura digital, os alunos trocam muitas mensagens na internet, criam comunidades virtuais, blogam, tweetam no universo da rede, interagindo com várias e várias pessoas por meio da escrita, e sem que a escola solicite que eles o façam. Foi em 2011 que a professora escreveu isso aqui, mas pode valer para agora, porque a gente estava conversando. Os alunos já estão imersos nessas práticas, e a gente precisa letrá-los para utilizá-las da melhor forma possível, né? A professora diz ainda, essas produções escritas vêm gerando, da parte de professores e pesquisadores, muitas discussões sobre o modo como os textos são constituídos no espaço propiciado pela tela do computador. Os recursos disponíveis à atividade do escritor, leitor, o imbricamento fala-escrita, a emergência de novas práticas comunicativas, né? Então tudo isso que a gente viu hoje. E finalizo recomendando a leitura desse livro, que vai ser lançado agora no começo de junho. Então, acho que a partir de junho vocês já encontram no site da editora Pontes, que se chama Texto e Inteligência Artificial, Sentidos, Autoria e Enunciação. Tem uma série de autores nesse livro, eu estou entre esse grupo aí, esse trabalho é organizado pela professora Marisa Brito, do Protexto, e lá os autores vão dizer, ensinar texto em tempos de IA exige deslocar a discussão do produto para o processo e da técnica para a responsabilidade. Se o texto é interação, sua produção implica compromisso com o dizer. A IA não responde por aquilo que enuncia. Ela não sustenta posições, nem sofre as consequências de seus enunciados. A responsabilidade permanece humana. E assim será. Então a gente precisa ser o protagonista dessas práticas e mostrar para os alunos que é assim que funciona. Não adianta ter um texto gerado por IA aparentemente coerente, sem ter ali fatores sociocognitivos, contexto, criatividade humana presente nesses textos, né? Trabalhar com textos digitais exige abandonar uma postura que olha só para o microlinguístico, só para aquilo que é mais linguageiro, mas ignorar o tecnológico. A gente precisa integrar essas duas coisas e a sala de aula é um laboratório maravilhoso para isso, porque os alunos já estão imersos nessas práticas. No meu estágio de pós-doutoramento, eu vou apresentar agora na semana que vem uma parte dele no nosso workshop de linguística textual, eu estou pensando sobre a relação entre o prompt e as respostas que são dadas pela IA, olhando para a referenciação, como a referenciação pode ajudar nessa reflexão. Eu estou gerando microcontos com a IA para tentar entender como que ela simula uma produção de texto a partir do comando que eu dou. É uma produção híbrida. Então, em breve, vai ter algum trabalho sobre isso. A gente tem uns minutinhos e eu queria distribuir com vocês a atividade final, que eu vou pedir aí o Fábio para, por favor, compartilhar. Vocês podem... Tá do mesmo esquema de ontem, dividido assim em colunas. Vocês podem cortar no meio e dividir aí com os colegas. Mas eu já vou lendo para vocês entenderem o que a gente vai começar a fazer hoje. Eu queria que vocês tivessem um tempinho para pensar, para ler o plano de aula
e a gente pode conversar brevemente para finalizar esse momento. Você vai analisar um plano de aula proposto pela Nova Escola. Não sei se vocês conhecem a Nova Escola. Um site que apresenta vários planos de aula interessantes. Nele, há uma sugestão de trabalho que dialoga com o que a gente viu nos 2 dias de minicurso. O objetivo geral desse plano é trabalhar em sala de aula informações presentes em podcasts de divulgação científica. Faça um comentário sobre essa proposta. Seu comentário pode se guiar pelas perguntas que eu vou colocar aqui na frente. A ideia é que você leia o plano, tá? E se pergunte que aspectos chamaram mais sua atenção em termos de interação digital. Quais competências comunicativas você acha que os alunos podem desenvolver em termos de letramento digital? Vamos pensar em práticas textuais online. Tendo como base esses 2 dias de minicurso, que outros aspectos da interação digital você acha que esse plano poderia contemplar? Tá? Eu vou deixar as perguntas aqui, elas estão aí também. Vamos ler, tentem ler, mesmo que seja uma leitura mais estratégica, mais rápida, por pouco tempo que a gente tem, mas eu queria que a gente se concentrasse nessa última pergunta. O que desse minicurso você poderia integrar nessa proposta aí da Nova Escola? Certo? Alguém quer comentar o que achou de um modo geral da proposta? Essa primeira pergunta, aspectos mais gerais? Um de cada vez. Quem quer comentar? Pode falar, por favor. O plano de aula bem construído, muito bem desenvolvido, muito bem pensado, muito bem elaborado. O time deles é bem especializado. Aí você pega essas propostas e adapta para o seu contexto, né? Mas já vem tudo ali para pensar num projeto bem amplo, né? Alguém quer falar? Eu acho que isso é interessante, justamente propõe a questão do podcast e também que é algo que está colocado, né? Que ultimamente nós estamos acompanhando nossa vida do cotidiano e achei interessante porque ele traz isso como o gênero discursivo a ser analisado, né? Então tira essa coisa do textual, do texto, né? Essa estrutura do texto, no caso da grafia, né? Texto só escrito. Exatamente, para as outras possibilidades de texto, né? Então é uma análise de um gênero discursivo que justamente está colocado, é social, né? Que vai justamente dialogar entre esse aluno, texto, autor, o que se trata como texto. Então bem interessante isso aí. E é um hibridismo interessante, porque o podcast ele precisa de um texto escrito antes, precisa de um roteiro escrito, para depois gerar uma fala que precisa ser formal, não é uma fala como essa minha aqui, é uma fala online. Claro que eu estou improvisando essa sequência de palavras que está saindo aqui da minha boca agora, que eu não estou lendo, mas ela é baseada nos meus slides, no esquema que eu construí antes. Ela não é uma fala aleatória, essa daqui. Ela é uma fala construída para um mini curso que tem um time que eu preciso estar com tudo aqui ativando, né, ao longo da fala. Pode falar, por favor. Nesse sentido, eu pensei também nessa questão do roteirista, roteiro/escritor, o aluno pensar, ao ouvir, ele pensar nas intenções que estão postas em jogo, de o que o roteirista pensou para aquele desenvolvimento, né? Qual a recepção, ele pensar no aspecto textual depois de ouvir, né? Depois de aguçar a escrita, né? E essa ideia de roteiro, que é muito presente, né, para os jovens. E ele pensar talvez nisso aqui com vídeo, porque eles amam também vídeo, né? Uma outra narrativa também, né, uma narrativa audiovisual. Mas depois de ouvir, ele pensar na construção como um papel de roteirista, né? Um ensaio nesse sentido. Muito bom. Muito interessante. Dos dois, a produção e a recepção também. Como essa construção pensada aqui, porque os podcasts ele tem uns sons também que marcam as mudanças de fala, que marcam uma espécie de vinheta, uns segundinhos ali que começam, uns pins que aparecem para marcar o drama, às vezes, da narrativa, né? Muito bom. Para fazer a evolução, né? Para a progressão temática que a gente estava vendo aqui. Isso mesmo. Às vezes eu dou aula de escrita criativa, os meus alunos têm que produzir audiocast,
websérie, enfim, mas só com áudio, aí sempre essa briga, né, de como fazer a passagem, porque quando a gente tem a imagem faz essa tradução rapidamente, no áudio diferente. É diferente, interessante. E aí muito legal você nessas práticas incluir talvez esses elementos para dar um olhar mais amplo para o que você já faz, né? Muito bom. Mais alguém? Sem contar que Depois eu volto. pelo podcast fica mais fácil os alunos do nono ano, né? Essa proposta. Fica um linguajar não tão acadêmico. Porque o artigo científico, se você pegar e der para o aluno do nono ano, eles não vão conseguir. Como um texto em língua estrangeira. Claro, o que é isso? Mas a forma de condução do podcast fica uma linguagem mais fácil, mais usual deles. Com certeza. É uma possibilidade que dá para ser usada, né, em qualquer contexto. Acaba trabalhando esse senso crítico deles. Isso. Vamos para o... Ah, não, alguém aqui queria falar, desculpa. Assim, não deu para ler tudo, mas eu consegui passar o olho nessa relação que ele traz também do lúdico, que o aluno de nono ano deve ter assim, tido uma noção que no exemplo tem como se fosse associado tubarão, procurando Nemo, né, que como o texto é acadêmico, aí tem até uma das questões assim, por que convidar uma bióloga? Porque é um assunto sobre a natureza, talvez sustentabilidade, talvez voltada à saúde dos animais marinhos, mas ele traz assim, para quebrar a expectativa do que o aluno conheceu de animais marinhos através de desenhos animados que vinham dos Estados Unidos, por exemplo. E aí isso me traz para a minha realidade, porque eu atuo na educação infantil. Então, assim, deu para tentar trazer o entendimento do aluno naquele imaginário dele. Isso, trazer algo que o aluno já teve, assim, passou por aquele entendimento e também eu acessei o link do assunto, do tubarão. Aí é interessante que as pessoas que estão sendo citadas já são faladas assim, que conversa com as bocas escancaradas. E aí eles fazem associação dos dentes dos tubarões com a boca escancarada das pessoas que querem falar sobre aquele assunto para desmistificar a visão que a criança tem do que é o ser marinho, né, ali que até ele fez comparação com a raia, como se fossem tubarões achatados, e dessa questão do que também falando de estrutura física e da preocupação em preservar essas vidas, né. Aí eu achei que dá para brincar com essa questão do imaginário, do que a gente já tem de entendimento de bagagem, de repertório de vida e, como a colega falou, não tem um linguajar muito fechado. Você fica, se você for fazer a proposta do aluno depois criar um podcast também em resposta a essa, devolutiva, ele vai poder ver que dá para brincar, não ser muito formal e não falar também bobeira, chegar com algum assunto interessante. Perfeito, muito bom. Pode falar. Então, a internet aqui não funciona muito bem, mas pelo que eu pude observar, lá no meu trabalho a gente já fez um podcast com os alunos, no caso, dentro da Prefeitura do Rio, nós temos algumas escolas intituladas como JET, né, ginásio tecnológico. Então, lá na minha escola tem um polo, e nós fizemos uns trabalhos com os alunos, inclusive podcast, falando sobre leitura. E alguns alunos convidaram alguns professores, e eu fui um dos convidados junto com a professora Natália. Inclusive o vídeo está no YouTube. Olha aí, pra gente ver depois, E eu passo o link. Fizeram, e aí foram mescladas, né, as telas, vários lugares falando sobre leitura, inclusive Bienal, que eles foram, né, entre outros lugares, a gente falando na sala de aula, a gente falando lá no ambiente onde nós gravamos. Bem interessante, bem legal. Que legal, depois compartilha mesmo com o Fábio para a gente ver. São práticas importantes para a gente também replicar, modificar e trabalhar letramento digital, porque a gente precisa disso para sermos críticos com tudo que nós criticamos aqui. Só dá para ter criticidade se a gente conhecer. Ficar no campo
satanização da questão não resolve. A gente tem que conhecer e olhar para ela de modo crítico. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Alguém pensou sobre essa última? Que aspectos do que a gente viu nos 2 dias poderiam ser integrados a essa proposta? Então, eu não pensei assim exatamente, não. Eu acho que eu vou tentar responder as 3 de uma vez. Tá. Eu achei muito pertinente no nono ano trabalhar sobre isso, porque, pelo menos nos locais onde eu trabalho, já trabalhei, é a partir do nono ano que você começa a desenvolver com eles texto dissertativo argumentativo e entra aquele desespero do Enem para eles ali nessa parte de transição para o ensino médio. E aí, conforme eles vão desenvolvendo as gerações, vão aprendendo ali a montar o desenvolvimento, escolher os repertórios, foi o que ela comentou. E eu também anotei isso, que eu percebi no plano de aula, essa questão do porquê chamar uma bióloga. Então, a adequação, se você tem uma frase tema ali no Enem, que o problema é sobre educação, é muito pertinente que você cite alguém do campo da educação, não alguém avulso só porque eu tenho um repertório de bolso. Então é isso, você tem que ter um repertório pertinente e um convidado condizente para o podcast também que tenha relação com aquilo. Então são pontos que você consegue fazer de um tipo mais dialogal, com outro mais dissertativo, argumentativo ali também nessa dinâmica, e eles conseguem fazer essa relação. E é sempre muito bom incentivá-los a ter repertório. Então, o podcast serve muito para isso, para eles ganharem repertório. E foi também o que ela comentou, como texto de divulgação científica é mais complexo para eles, por um lado, mas eles precisam ter acesso a isso para ter repertório. Então, se eles são as pessoas que estão produzindo repertório, acho que fica mais acessível ainda para eles. Sobre essas questões das competências que você desenvolve, por mais que tenha uma conversa entre esses tipos, né, porque eles são bem elásticos, aí dá para você inserir um outro, mas eu penso que oratória, retórica, senso crítico, reflexão, escuta ativa também. Acho que um pouco de variação linguística, se você pensa em variação diafásica, por exemplo, a maneira como ele se comporta fazendo um podcast não é a mesma que ele faz uma redação para o Enem. Então, o contexto ajuda muito você a pensar nisso. Então, acho que é bem bacana tudo que foi colocado aqui. E do que a gente aprendeu no minicurso, é isso mesmo, do minicurso, que eu acho que pode ser acrescentado à proposta, eu acho que é isso, como que eles conseguem fazer essa relação mesmo com tudo que foi dito e colocado, como que eles conseguem fazer esse link. Vocês conseguem perceber isso aqui que vocês estão fazendo no texto, a redação do Enem, como vocês usam isso aqui para fazer um podcast, as semelhanças, enfim. Acho que é despertar essa consciência neles, que muitas vezes eles não têm, parece algo solto, isolado, mas não é, está tudo muito conectado. Que envolve toda uma produção técnica. Exatamente. O equipamento que precisa ser manipulado, com o software de edição de áudio, que vai ser editado ali, que depois vai circular em determinada rede social de podcasts. Uma própria área desse suporte, né? Isso. E o texto, Entender o suporte como isso texto, essa funciona. relação. Fazer com que eles façam juntos. Aprender às vezes junto com eles, porque às vezes eles conhecem vários aplicativos que já ajudam nessa edição. Se for para circular no YouTube, tem podcasts que acabam indo para o YouTube e vice-versa, né? A imagem constrói outras formas de interação. O espaço do YouTube ali permite comentários, é diferente de só ouvir podcast. Então, como o espaço dos comentários, as curtidas, as hashtags que você pode utilizar na legenda do YouTube também colaboram para trabalhar esse tema que o podcast está ali apresentando, né? Hoje o Spotify dá essa opção também de você fazer comentários, né? Não é simultâneo, a pessoa não vai te responder ali no momento, mas você pode fazer comentários no episódio do podcast também. E ler, né? Às vezes você lê o que foi dito, como lá a gente viu nas avaliações da Amazon, para poder conhecer mais, né, o podcast. Percebeu essa questão de poder buscar um pouco da questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade também, né? Porque a amiga falou lá na frente, ela buscou para a educação infantil. Isso. Então, cada um vai puxar um pouco para a sua, né, para a sua etapa que você está trabalhando. Quanto mais Então, cedo, isso é melhor. super importante. É uma atividade para nono ano, mas se você adequa também. Você vai buscar, né, a questão do oceano e você vai estar trabalhando outros viés também. Né? O aluno também do nono ano, você vai trabalhar biologia, né? Você vai trabalhar
Chama o professor de biologia também para trabalhar com você, sim. né? Chama o professor de informática, chama Não o vai ser professor de só o arte. texto de português, né? Não vai ser só isso. Tem, busca, né, outras questões, né? O que eu achei mais interessante, professora, nessa questão, ligando, né, com o que a gente aprendeu aqui no curso, é muito essa questão da interatividade, né? Até no próprio documento, a recomendação é que inicie o áudio, né, o podcast, com a apresentação dos apresentadores e que depois pule para uma minutagem lá do podcast. Isso também diz muito, né, sobre essa manipulação que a gente tem do conteúdo, sobre a seleção do que a gente faz, do que a gente escolhe, né, de que outros gêneros, outros suportes, por exemplo, não nos dariam, né, essa, digamos assim, autonomia na seleção, né, justamente, acho que do turno, né, duro. E eu achei uma coisa muito interessante que a Mara já tinha comentado no documento, né, que podcast não é só, atualmente, né, não é só mais apenas áudio, né, existem agora esses podcasts que são vídeos gravados, né, e eu acho que um trabalho interessante que a gente poderia fazer é justamente esse comparativo, né, porque eu não sou muito de ouvir, embora eu amasse rádio, eu não sou muito de ouvir podcast, sabe? Mas os poucos podcasts que eu já ouvi, eu vi que eles têm ali um trabalho, um aprimoramento na edição do áudio, né? De colocar efeitos sonoros, enfim, vários efeitos que vão ali agregando, né, na nossa construção do sentido. E aí eu estou falando isso que um trabalho comparativo seria interessante ver se esse mesmo podcast lançado em forma de vídeo, né, que já provavelmente esses efeitos sonoros já não estariam, porque não precisaria, mas a gente ganharia recursos, por exemplo, da multimodalidade da oralidade, que tem gestos de mão, corpo, olhar, enfim, várias outras questões. Né? Perfeito. Como as ferramentas das mídias, o que elas vão como é que tudo isso constrói o sentido? O sentido está sendo construído ali, perfeito, excelente a nossa proposta. Muito bom mesmo. Um último comentário. Não? Eu. A gente encerra com você. Na verdade, eu acho que tudo que eu estava escutando vocês, né, e estava pensando aqui assim, tudo que vocês comentaram traz a importância dos letramentos digitais. Eu acho que a gente poderia, né, resumir, fazer assim, englobar tudo nessa questão, né, dos letramentos digitais e o quanto é importante que esses letramentos aconteçam desde a fase infantil, né, para que a criança perceba essa importância dos modos semióticos, né, da importância de um gesto, da importância de uma cor, da importância de uma fonte de uma palavra, né, da importância de uma grafia, né, enfim, de uma expressão facial, de como que é importante a nossa expressão facial, e ela diz muito, né, diz mais até do que muitas palavras. Então, assim, eu fiquei pensando nessa questão dos letramentos digitais, o quanto que é importante para a gente poder ensinar e educar os nossos alunos, né, em sala de aula para trabalhar. Agradecer, né, mais uma vez a professora Isabel pelo aceite, pela vinda, né? Para quem não sabe, Isabel vem de Maceió, né, ela é da Universidade Federal de Alagoas e ela veio ontem, né, e vai agora para o aeroporto, né, para poder chegar de madrugada, porque amanhã ela tem aula tarde e noite, né? Então, assim, foi mesmo um encaixe na agenda, né, Isabel? E eu falei para ela, eu quero muito que o minicurso aconteça nesse semestre, né? Eu não queria deixar, porque é uma marca mesmo do GEPELT, né? Essa já é a 4ª edição do minicurso que a gente promove, do nosso grupo de pesquisas, que estava ali, né? Grupo de GEPELT, Grupo de Estudos de Pesquisas em Linguística Textual. E o primeiro foi com a Mônica Cavalcante e o Grupo Protexto, em 2023. Depois, no ano seguinte, veio a professora Vandelias. Ano passado veio a professora Isabel Seara, essa Vandelias que ela citou, né, várias vezes aqui, que foi minha supervisora de pós-doc e agora é a supervisora de pós-doc, né, dela.
E ano passado, eu e a professora Isabel Seara, da Universidade Aberta de Lisboa, com a professora Ana Sofia, que também era doutoranda de lá. Então, e esse ano a gente tem, né, a honra de receber a professora Isabel Muniz aqui para falar de um assunto tão instigante, tão interessante, tão atual, tão necessário, né, para a gente poder pensar. Eu confesso a vocês que eu aprendi muita coisa. Vídeo POV? Nem sabia, vídeo POV. POV. É aquela coisa da mão, né, eu fiquei pensando assim, é diferente mesmo o suporte, porque é como se o celular fosse uma parte do seu corpo, que tivesse acoplada aqui, né? É diferente de você colocar ali e você assistir no tablet. Como a gente assistiu aqui, né? Então, assim, é como se tivesse mesmo aquela mão, né? Assim, enfim, muita coisa para a gente pensar, refletir. Ela disponibilizou os slides de ontem, e aí, se você puder disponibilizar os de hoje, eu depois compartilho com vocês, a gente compartilha pelo e-mail, né, quem fez a inscrição vai receber, para poder estudar, para poder rever, porque eu sei que o tempo aqui é muito curto, tá? Queria lembrar vocês da lista de presença ali do QR Code, para que todos recebam, né, o certificado de participação. E para finalizar, eu queria dar uma lembrancinha, mas é uma lembrancinha mesmo, né, para a Isabel, né, que é uma lembrança... É uma lembrança do Rio de Janeiro e é um livro que foi publicado pela editora Parábola, A Vida no Texto. Que tem um texto Isso, que tem um capítulo meu, e é uma homenagem à professora Irandé Antunes, que é um dos ícones, né, da linguística textual, do ensino aqui no Brasil. Nós fizemos esse livro em homenagem a ela. Ela está doente, já tem alguns anos, uns 5 anos que ela está doente, mora em Recife. Eu tentei visitá-la no passado, esse ano, na Bralim, mas assim, a família está respeitando, pedindo que a gente ela não tenha mais contato com as pessoas, porque ela já não dá conta das coisas. E ela esteve aqui na UF em 2019, né? Quando a gente ainda não tinha o GEPELT, né? Eu trouxe ela em 2019 e ela deu um mini curso aqui de 4 noites, e esse auditório lotado, né? E assim, eu digo que ela é a minha maior referência. Ela é minha diva. Ela é minha diva, ela é minha diva. Abre o livro, só para mostrar a foto, porque tem uma foto dela aqui. Por favor. Indico todos os livros dela. Todos. Todo professor de língua portuguesa, deve ler os livros da professora Irandé Antunes. Todos. Porque cada página é uma aula. É impressionante como que ela tem... Ela aqui. Maravilhosa. Como ela tem mesmo, assim, o dom do ensino, né? E ela, para mim, ela é a minha maior referência quando eu penso em ensinar, quando eu penso em planejar uma aula, quando eu penso na sala de aula com vocês, para vocês, podem ter certeza, ela está comigo, né? E é isso. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E esse é o capítulo meu em homenagem a ela. Gente, muito obrigado, viu? Obrigada pela presença, pelo carinho. Espero que a gente possa se ver de novo. Venham aqui tirar uma foto, todo mundo aqui na frente. Todo mundo aqui na frente. Muito obrigada mesmo pela presença.